Olá, salve, salve! Eu sou a Veridiana Bressani, chegando aqui no direto da Girls on Board para conversar hoje com Manon Zampieri. A Manon é muito rápida, ela já chegou. Yeah! Então hoje a gente vai conversar com a Manon, que é tatuadora, é ilustradora. A Manon vive, né, agora em Algesur, aqui no sul de Portugal, e adora viajar. Enfim, agora acho que ela parou um pouco, não é tão nômade mais. Mas a gente vai conversar um pouco sobre essas andanças pelos países, o conhecimento da tatuagem, como que a tatuagem chegou na vida dela e o traço, né? Que ela tem uma ilustração super bonita, super fininha, então vai ser bacana. Yay, que legal. Vou conversar aqui com a Manu. Barados docinhos. Olá, querida. Hola, Olá, Manon. hola, hola. How are you? I'm good. Podemos falar em português, portunhol. A internet tá funcionando bem? Tá mais ou menos. Acho que vamos a ver lá. Acho que sim. Pode ser. Legal. Então, eu desafiei a Manon a gente conversar em português, né? Vamos lá. Vai ser legal. We can talk a little bit in Portuguese, but if you be a little bit tough, Não, we can talk in English if you estou, prefer. estou bem a falar português. Só que há umas palavras aí que não é português, é espanhol. Ou pode ser italiano, pero vamos Ah, lá. mas tá bom. Português é possível. Ah, legal, legal. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para poder te ouvir bem. Manon, primeiro eu queria que você contasse, você é francesa, né? Queria que você contasse, na verdade, você acabou que não nasceu nem na França, você nasceu no barco, né? Você nasceu Oh, assim, viajando. cheguei no barco há um mês. Sim que minha mãe foi ao hospital para fazer o trabalho, pero cheguei bastante cedo no barco, por acaso. Que Foi legal. Os seus pais já viajavam por quê? Eles. merda da vida. Mis pais estavam duas pessoas normal, com trabalho normal, o que a gente diz normal. E nada, aconteceu uma coisa da vida. Não estava junto ainda. E os dois foram aí a viajar. E encontraron lo de viajar en barco, entonces cada uno su historia, pero ficaron ahí a viajar en barco y conocieron ahí en Canarias. Y mi madre ficó grávida y volvió ahí a Francia y volvió después en Canarias con el bebé en el barco y así fue. Ah, você voltou para Canárias já com um mês, você já foi morar na Canárias com a tua mãe, né? Tipo, não tem nem opção, né? Um mês, super pequenininha, assim, que legal. E você viveu a vida inteira no barco? Como foi? Fue de 0 a 13. Entonces demoramos más o menos de 0 a 5 era en Canarias. Y después fuimos a viajar por África y ficamos en Senegal, que hay después de Mauritania. Se calhar unos 8 años, hasta Uau! 2005. Entonces, en 2005 fue cuando yo volté para Francia y fiqué lá para estudiar y cuando acabé la universidad, fue embora de nuevo. Como foi para você viver no Senegal? Era muito diferente da realidade que você tinha na Canárias? Entre Canarias y Senegal era diferente, pero como era ainda en el barco era similar, solo la gente y la cultura es diferente. Pero yo llegué, la tenía 5 años, entonces cuando estás una crianza no es, es una mutación que no es tan diferente, es una cosa que al final tú estás tan crianza que no percebes mucho y ficas ahí a hacer costumbre. Fue más la Sim, mudanza de Senegal a Francia que fue un poco más difícil, porque fue mais mudar chocante, de né? vida en barco, estudiar en barco, a vivir en ciudad, París, con estudiar y ficar ahí sentada todo el día en la escuela. Y esto fue un poco más complicado. Imagino, porque é uma adaptação ao contrário. Como que era a sua vida? Como que era o barco que vocês viviam? Era só você, sua mãe, seu pai? Tinha irmãos? E como que era? Ah, Qual que era o tamanho? Quantos pés tinha o barco? el barco era pequeño, era menos de 9 metros. De estos barcos ahí de vela, que gente usan ahí para viajar y demorar en el barco. Entonces era un pequeñín de 9 metros y era yo, mi pai, mi madre y ya está, un gato.
pero después tengo un hermano mayor, mucho más mayor, y él ya estaba a vivir sozinho, entonces no estaba tantísimo, no estaba en el barco, casi nada. Y nada, la vida es diferente. Es un poco, si puedes comparar con, porque yo conozco ahí, aquí en el sur hay mucha gente que está a viajar ahí en Cariñas, com criança. E então é um pouquinho similar, afinal. A diferença é que no barco ficas mais tempo sozinho, porque em geral não tens tanta gente, não tens todos os barcos juntos, como aqui em Carinha e no parking tens outras carinhas. Não. Então é um pouquinho mais sozinho, pero é igualzinho. Quando é criança, é por la manhã estudar um pouquinho, 3, 4 horinhas, e depois o resto do dia é assim, é curtir de la natureza, curtir del mar, estar ahí a nadar. Además, en Canarias y Senegal siempre bom tempo. Não tens inverno, não tens frio e não tens água fria como aqui. Nossa, nem me fale de água fria, mano. Meu Deus, mas agora tem que estar melhor a água. E como que era, assim, a educação que a tua mãe dava? Ela que te ensinava ou tinha algum homeschooling que Em vocês faziam? França, em França temos um sistema público, é escola pública à distância. Então é para toda a gente que está a viajar. Por acaso eu conozco crianças que eu fiz de classe a eles, que eles são franceses e têm os para ir viajar e também usam esse sistema. É sistema público, se chama CNEL, Centro Nacional de Estudio à Distância francês. E então a criança é como uma criança que vai à escola pública, pero é em casa. Então pode Que ser para a gente legal. que viaja, pode ser para a gente que faz. Eu tinha uma rapariga de minha turma que ficou um ano em minha turma e depois fiz a distância também para fazer secundário porque estava a fazer música. Ela demorava em Paris, mas como estava a fazer música, não tinha tempo de ficar em escola todo o dia, então fazia isto. Então é um sistema que existe em França, é muito fácil para poder usar. E então minha mãe estava aí com os livros e fazia classe assim, tinha que enviar os exames. É Que fixe. legal, muito fixe. E Yeah. nessa época que vocês viviam no barco, antes de você voltar para Paris, você, como que era, óbvio, né? Você já estava ali na água, mas você tinha esse assim, costume de pescar, de mergulhar, você tinha uma relação profunda com o oceano? Sí. Sí, por acá sí. La única cosa, por ejemplo, el surf, empecé a hacer surf a 22 años cuando volteé por Canarias. Claro, porque el barco no era donde hay ondas. Por favor. Y mis pais no eran de hacer surf, entonces nunca, por acá no entré en el surf set. Pero después orgullar, pescar, yo, el mar es más casa que tierra. Tengo más percepción del mar y más confianza en el mar que en tierra. Es normal, relación diferente. Pero sí, no, si no, esto es lo chat, lo de surf que fue tarde, pero si no, fue E aí bueno. você voltou para Paris, você foi fazer faculdade de design, né? Como que foi essa adaptação em Paris? Difícil, por acaso. Sempre digo que acho que é melhor para uma criança de fazer esta adaptação, no sentido que fiz, porque al final a experiência quando é criança é o que é mais difícil quando é más viejo, en el sentido, gente normal que tiene educación normal, por ejemplo, todo el tiempo en Lisboa o a estudiar y todo, después cuando empiezan a viajar es complicado, porque hay mucha dúvida, es dúvida de posible, es dúvida de falar, llegar a otro país y que tú no falas el idioma y cómo hacer para perceber y comunicar y todo. Y yo como fue al contrario, fue adaptar a tener los mismos amigos más de un año, adaptar a ficar ahí con autoridad de escuela o cosas así que para mí era como, epa, déjame estar, ¿sabes? No, yo faço sozinha. Y entonces fue más, fue adaptarme a tener límites cuando en general es el contrario. Y acho que fue difícil, pero no fue, curto más esta experiencia que el contrario. Acho que a día de hoy me dio más fuerza de tener vida diferente de criança. Também Sim. para falar, para chegar aí em Portugal. Eu não falava português nada. Eu não falo português, mas quero dizer, não tinha dúvida de, epa, vou a um país onde, não, vou, porque é normal. Para mim é normal. Quando para muita pessoa é contrário, é mais complicado, porque é como, é impossível, não se faz. Sim, mas é costume, é experiência, é educação que faz Sim. isso.
E você Eu, já fazia uns desenhos? Por que que você escolheu fazer design? Epa, lá de minha mãe é família de artista, pero muito de pintura, de escultura, é mesmo geração que faz isto. Minha mãe fazia maquetista, não sei se chama assim. É fazer a mesma, Maquete. sim, quando é arquitetura, miniatura, era o que fazia minha mãe. E eu, por acaso, es que a los 10 años, empecé a fazer fotografia. Estamos aí a viajar e eu sempre tinha uma câmera foto, assim Com pequenina. 10 anos. Empecé, eu fiz a mesma fotografia no que fiz mais cedo e fiz mais tempo. E, bueno, a chegar aí à altura de ver para estudar e que profissão e tal, foi um pouco até aí a procura, se querer fazer com fotografia, que era o que estava a fazer desde muito tempo. Pero no curti, no curti lo de andar en fotografía profesional, no curtia fazer foto, pero fazer foto para trabalhar já ficava sem vontade, ou o facto de fazer a foto e deixar a outra pessoa fazer desenho e tudo com a foto, fiquei com, vou fazer desenho, assim posso fazer desenho, posso fazer as fotos, como já sei fazer fotos, vou fazer os dois. E então foi isto, estudei desenho porque era uma maneira de fazer minha arte com aplicação. Em plan, fazer só foto é complicado. Há muito fotógrafo que é complicado de fazer só foto. E então, com o desenho gráfico era, faz foto e estás a usar aí com página web, flyers, e então estás a mesclar os dois. E afinal, pues, chegou a tatuagem depois, que foi uma coisa mais que também estou a usar ainda fotos, estou a usar ainda gráfico e agora mais a tatuagem. Sim. Pero Desse sim. tempo que você ficou em Paris, assim, você já estava, você só estava estudando ou você estava fazendo outras coisas além de estudar? Trabalhar. Hay que pagar. No, sí, no. Cuando estaba en París, estaba a estudar. Eu fiz em secundário normal, em francês tens aí literatura, ciência e economia. Eu fiz economia. Uhum. E então foi a fazer estudo de idioma. Foi estudar inglês e espanhol em economia para poder viajar e estar à vontade de comunicação e tudo. E depois fiz desenho gráfico. Pero ao mesmo tempo estava aí a trabalhar em restauração para pagar tudo. E foi assim 3 anos intensos, pero foi assim, entre estudar, fazer esportes e trabalhar, foi rápido. Que bom. Depois dali você voltou, quando você saiu de Paris, você voltou, né, para Canárias. Você foi direto Primeiro para Canárias ou você foi dar uma volta? foi um ano em Catalunha. Ah, você foi para Catalunha. Fiquei em, bueno, é um programa que existe em muito sítio, que quando tu estás a fazer estudo, podes pedir para fazer auxiliar de conversa. Não sei se vocês, quando estavam a estudar, han tenido assim em classe de inglês uma pessoa mais nova que chega e diz: eu estou de UK ou eu estou de Texas, não sei, estou aí a fazer o ano e vou fazer classe com vocês para a conversa. É uma coisa que há muito e eu, por acaso, fiz isto 3 anos para fazer de francês. Ai, que E legal. então, quando foi embora de Paris, foi com este programa. Eu deixei aí, eu fiz prática em tudo em Paris, podia ter trabalho aí de desenho gráfico, em coisas de moda, nada a ver com tatuagem. Estava a trabalhar aí em uma coisa de moda, de fashion, de desenho gráfico. E eu disse, tá logo, eu vou embora, eu não fico aqui. E fui embora por Espanha, e então Cataluña el primer año con este programa, que é uma coisa com os ministérios de educação. E então tu trabalhas para o Ministério da Educação. E fiquei a trabalhar para a Educação, Ministério da Educação de Espanha 3 anos a fazer classes de francês. Que E legal. desenho gráfico ao mesmo tempo em freelance. Sim, sim, que legal. Nessa época você fazia mais ilustração e desenho gráfico, né? Você ainda não tinha migrado para tatuagem, né? Ainda zero, não tinha ainda nem tatuagem, por acaso. O primeiro ano eu fiz isto, um ano em Catalunha, onde fiz o de profe de francês e como tinha tempo, fiz o de desenho gráfico. Então, comecei logo a fazer minha empresa, fazer aí ZDM Free Spirit, começou aí, para fazer desenho gráfico. Eu trabalhava com cliente aí em Catalunha e com cliente em França.
Y después hice otro año de profe de francés, pero en Canarias, porque tú puedes pedir para mudar, como cuando eres profe, cuando trabajas de profesor, puedes pedir para mudar a otro parte del país. Entonces yo hice esto para mudar, para ir a vivir en Canarias. Llegué Legal. ahí en Tenerife y al llegar lá apañé unos cursos de arte a distancia, de nuevo, con el sistema francés, porque yo tenía mucha vergonha de hacer un diseño. Era imposible, yo no hacía Jura? diseño, juro. Yo empecé a hacer diseño en 2015, hace 5 años que Caramba. faço diseño, porque con la familia artística era para mí una vergüenza, era como yo no faz, y por acaso no faz nada igual, no faz el estilo de la familia. Y entonces era difícil. Y cuando hice esta formación de arte, yo tenía que hacer diseño y llegué a un sitio donde ninguém conocía, entonces já não há vergonha, porque sabes, não tens amigos, não tens família que está, epá, é bom, o que estás a fazer, estás a mudar? Não, ninguém conhece, estava mais à vontade. E então foi assim, empecé a fazer desenho e é assim que chegou este tatuador que começou aí a dar curso, a formar, e começou a introduzir a tatuagem. Pero eu a este momento tinha dois pequeñas tatuagens feitas como todas las raparigas ahí en el tatuador del lado, en plan, hola, quiero esta coisinha pequeña. ¿Sabes? No conocía nada del mundo de tatuaje, por acaso. Y Que llegó engraçado. cuando llegó el diseño. Que legal. Então, nesse primeiro início, assim, quando você começou o desenho, que, né, tinha essa coisa da família, porque querendo ou não, eu entendo, às vezes, né, a gente acaba, o outro é tão bom que a gente se espelha e também não fica até com vergonha de mostrar, né, o nosso trabalho. Mas quando você começou já a fazer os seus desenhos, você já tinha essa marca que você tem, essa linguagem que você tem? Por acaso, yo soy terrible para copiar. Hasta hacer una receta de cocina. Es horrible. Estoy incapaz. Es decir, yo puedo tener una receta que parece mismo lindísima, que va a ficar buenísima. Yo no consigo. A un momento voy a estar ahí a improvisar, voy a inventar. Yo hacía mucha danza también y era horrible y tenía que hacer una coreografía. Ficava assim e tinha que fazer improvisação. Podia ficar 2 horas a improvisar. E eu sou assim, não consigo copiar, não consigo fazer igualzinho. E então, com o desenho, quando tu estudas, em plan, vamos a estudar este estilo de desenho, este período, com este artista, nanana, então tu tens que fazer um exame representando uma técnica, uma coisa. E rapidamente fiquei a fazer os exames e, epa, vou a fazer outras coisinhas. E o que aconteceu foi que empecé a fazer a procura de um desenho de tatuagem para mim, que estava a pensar fazer outra tatuagem. E empecé a ir à procura de ideias, apanhar a inspiração, pero sempre aí à procura de outra maneira, outra dinâmica. E com o de desenho gráfico, que eu estou muito, todo tem que estar alinhado e todo. E com esta educação de comunicação visual, como fazer que la imagen trae ahí armonía, todo lo que tú haces con diseño gráfico, que cada color va a hacer una emoción para que la persona va a comprar o va a curtir. Es así. Entonces, mi diseño de tatuaje me muy inspirado con también el aspecto psicológico que aporta entre la dinámica de las líneas, la armonía, el equilibrio y todo. Viene del diseño gráfico más que de arte, por acaso, más inspiración en diseño gráfico. Y entonces, cuando empecé a hacer el diseño fue esto, fue el tatuador venía y por acaso he tenido mucha suerte porque él nunca dice, acho que podría hacer un poco de japonés. No, siempre dice, tú haces este estilo, baila. Es raro, porque en general yo después hice ahí prácticas en estudio de tatuaje y los otros tatuadores siempre eran, deberías aí fazer um pouco de tradicional, tu tens que aprender a fazer japonês, tu tens que saber fazer tudo. Não, eu não, tatuagem, mais 50 milhões de tatuadores, cada tatuador tem que ter seu estilo. Um cliente vai procurar a pessoa que é melhor em este estilo, com esta maneira de fazer, esta emoção, esta energia em cada estilo. E então é assim, a que serve um tatuador que é capaz de fazer realismo, puntillismo, neotradicional,
de linha fininha a linha gorda, não dá, porque não faz nada com muita paixão ou com muita ânimo, ou ficar mesmo preso com um estilo. Então é um pouco de tudo e um pouco de nada. Sim, total, concordo E, contigo. e acho que é mesmo isto que fez que meu estilo é tão seguro agora, que al inicio, desde a primeira vez que empecé aí com a tatuagem, foi mesmo, tu tens a paciência de fazer pontinhos, faz lá pontinhos, fica aí com os pontinhos que não há tanta gente que tem esta paciência. E é verdade, É, porque fazer pontinhos não é fazer a sombra. Eu sou incapaz de fazer uma sombra linda. Eu não vou fazer sombra, eu vou fazer pontinho. Fico com isso. É assim. que legal. Então, esse curso que você fez com ele, como que foi? Quanto tempo que durou? E realmente você mergulhou, né, no mundo da tatuagem com ele. É, por acaso foi engraçado, porque eu, a esta altura, tinha 22 a 23 anos. Estava a chegar aí em Canarias, que era como volta depois de mais de 10 anos, 15 anos sin Canarias, era como voltar a casa, sin conocer casa, pero voltar. Y llegué lá en el sur de Tenerife, que yo estaba a hacer clases de francés, más mis clientes de diseño gráfico, y llegué lá que era empezar a fazer surf, fazer skate. E cheio de italiano, empecé a falar italiano. Más fazer as classes de arte, más dar as classes de francés, más fazer diseño gráfico. Y llegó este hombre y fue como, no fue en plan, tú quieres aprender a fazer tatuagem, bora te vou enseñar. No, fue como, deixa ver lá tu diseño de hoje. Mira, é lindo, esta dinâmica é linda. Aqui tens uma coisa que é interessante. Pero se tens que fazer uma tatuagem, tens que pensar demasiado detalhe, ou se calhar fazer aí mais contraste. Era assim, não era um curso de tatuagem, foi Ah, que legal. de outubro a maio, ele cada dia chegava e me apanhava. Não estás a fazer nada? Tá bom, mira. Apanhava duas coisas, toma. Apanha lá mi braço, esta semana que fizeste de desenho? Ah, fizeste um lobo, tá bom. Faz lá no braço, mira lá el braço y procura la dinámica, onde vas a poner el hoyo, donde vas a poner las flores, donde... Mira el braço, tens que brincar con el braço, mira las líneas de... Y fue así, pero así en la playa, en bikini, con la tabla de surf al lado mismo. Fue literalmente así. Y fue cada día, más o menos, durante de octubre a mayo, que es 6 meses, 7 meses. E por acaso eu estava, é engraçado, pero fazer tantas coisas que não era, não reparei. E reparei quando ele foi embora e disse lá, tu tens que passar lá à loja de tatuagem que falamos. Passei lá, ele já havia ido por la manhã e havia deixado uma caixita com uma máquina de tatuagem. E foi como, tá bom. Não sei. Caramba, que presente lindo, Manon. Salí de la loja con la máquina de tatuaje y yo, gente, ¿qué aconteció? Y toda la gente mira a mí, ¿y tú qué haces? ¿No viste? Y yo, ¿cuándo? ¿Por qué? Toda la gente sabía que yo iba a hacer tatuaje, excepto yo. Que legal, que maravilha, cara. Vem um anjo na sua vida, assim, de certa forma, né? Te dá de presente uma coisa que já estava predestinada para você fazer. Que lindo, cara. E aí, até então, você não tinha pego na máquina, então. Yo conocía a los tatuadores que trabajaban en esta loja, entonces yo todo a reír, en plan, claro, tenía que llegar. Y yo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué fácil con una máquina de tatuaje? Y entonces fue en plan, tá bom, a la máquina, ellos me dejaron, porque claro, la máquina sozinha no es suficiente, precisas ahí el pedal, precisas la máquina que va a dar la energía, la agulla, precisas muchas cosas. Y entonces, ¿tú quieres probar? ¿Tú quieres saber si curtes o no? Yo, sí. Entonces, apañar a tu perna y hazlo. Tá bom. Y entonces fue así, fue el día siguiente, llegué lá ahí con un diseño de flor que había feito, fiz el stencil, puse lá en mi perna, que tengo ainda aquí, y el otro amigo que estaba ahí tatuador ficou a ayudarme, en plan, tú tienes que hacer así, para montar el material y todo también. Y fiqué ahí como 10 minutos de dúvida, vou, no vou, no vou. Y fue primer tatuaje, primera vez con la máquina, está ahí una flor y ainda está aquí, no fue embora, no fiz cobrar. É. Está bien?
ficar. Y fue así, fue mismo vida que puso aquí y era, tens una oportunidad, vai ou não vai? Queres ir ou não queres ir? Que legal, que legal. E como foi para você esse crescimento depois de você fazer a primeira tatuagem? Como que as coisas começaram a desenrolar? Pues lo de, primero el primer tatuaje fue mismo, acho, en mi experiencia, no voy a decir para todo tatuador, pero acho que si tú quieres ser un tatuador bom, tu tens que tatuar-te. Não é por dizer tu tens que ser bruta contigo, não. É fazer, eu acho, foi para mim a revelação é sentir, já tinha tatuagem, mas agora mesmo sentir eu a fazer e sentir minha mão, sentir a linha e tudo, foi como, epa, aqui é uma coisa que sempre procuro com o meu trabalho, com É a porque foto. é importante você saber o peso da tua mão no corpo do outro, né? Saber quando você está tatuando se você rasga a pessoa ou se você tem uma mão suave. Isso é super importante. Claro, e também não é um poder, mas é, tu estás a fazer uma marca a vida a uma pessoa. Tú tienes el arte que tiene más impacto en la vida de una persona, porque una persona puede comprar un cuadro, puede ir a una exposición, puede estar a escuchar música. Bueno, acho que la música también es una cosa que tiene mucho impacto, pero no va a ser la misma cosa toda la vida. Un tatuaje en sí. Una música puede ser una cosa que da mucho impacto psicológico a una persona, pero va a ser el tiempo de una música o de una semana si tú estás a escuchar siempre la misma música. Un tatuaje fica toda la vida. Y Uhum. además este impacto, y yo por acá siempre, a un momento pensé ser, yo estaba profe de francés y todo, lo que estaba procurando es un trabajo donde sé que voy a hacer bien, voy a hacer una cosa que va a mudar o ayudar a una persona a mudar para ficar mejor con sí mismo, para conseguir ir donde esta persona quiere llegar, yo estoy ahí para ayudar de una manera u otra. Y la foto no era suficiente. Para mí no era suficiente. El diseño gráfico ya era ayudar a empresa, pero era comercial. Es una cosa comercial, es vender un producto. Y entonces no curtía más los trabajos de personal, en plan hacer la página web de una persona que hace música o cosas así. Pero igual, sigue comercial. El tatuaje es la persona. No hay cuestión de vender un producto o algo así. Es una persona que va a hacer un tatuaje es una persona que se va a hacer una prenda gigante para el resto de su vida. Y entonces, el tatuaje, cuando hice el primer tatuaje, yo reparé que estaba a hacer algo para mí, estaba mismo a hacer una cosa que todo el resto de mi vida voy a recordar perfectamente cada segundo del momento que estoy a Ai, poner esto en la piel. Y una persona que va a hacer un tatuaje, las 15 minutos o las 3 horas de tatuaje, está a recordar cada cosa. La música, la gente que entra y sale del estudio, la sensación, dónde está a doler más, dónde está a ficar con emoción, dónde no, a qué momento pensó a esto, ¿no? Todo esto está grabado para el resto de tu vida, en tu mente y en tu piel. Y para mí es el nivel más alto que podía llegar con arte. Esto que es lo que va a ser más profundo, lo que va más impactar. Y creo que encontré ahí encontré conexión con la persona opa, deu uma y algo. travadinha. Hola, llegó. Calma, 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 só um pouquinho, Manon. Yeah. Às vezes essa coisa minha. Ontem eu que fiquei assim, pronto, voltando. Después, claro, el tatuaje es una técnica. Si yo ya tenía una noción de mi estilo, que quería hacer este estilo, de cómo quería hacer el impacto psicológico, la técnica hay que aprender, hay que practicar. Y fue ahí en Opa. lo bon de Canarias, es que, bueno, los amigos que tengo lá tienen mucho tatuaje y no tienen problema de hacer más tatuaje. Entonces fue como, ya tens a máquina, tá bom, toma, toma. Y entonces fue cola de gente Pega ahí meu braço, né? a dar ahí pel para practicar. Entonces fue mismo bom. Fue mismo buenos amigos. Que ótimo, que legal. E é muito engraçado, é muito legal assim isso que você falou, porque tem muita gente mesmo que acha que para você fazer tatuagem, você tem que percorrer todos os estilos, você tem que saber fazer, né, old school, você tem que saber fazer pontilhismo, você tem que saber fazer black work, você tem que saber fazer de tudo. E é muito real isso que, né, que esse cara trouxe para você e que você acabou descobrindo
por si mesma, que hoje em dia eu acho que muito mais do que qualquer outra época, mas é muito importante, é uma obra-prima, né? Então é o seu trabalho, é a sua obra de arte. Então hoje mais do que qualquer outra época a gente não mais que qualquer outra época, porque o Sailor Jerry também tipo, era um tipo específico de tatuagem, foi por isso que a coisa cresceu muito. Mas quando você vai atrás de um tatuador, as pessoas que amam hoje em dia tatuagem não compram um selo, né? Porque uma coisa é um selo, outra coisa é quando você ama tatuagem, você vai atrás de um tipo de arte, você vai um tipo de desenho. Isso é muito legal. E você expandiu muito o seu trabalho, as pessoas te procuram muito pelo teu tipo de arte. Quando você começou, você ainda estava na Canárias, ali você já começou a trabalhar com diversas pessoas ou você ficou mais assim com os amigos, tudo e pouco a pouco a coisa foi se expandindo? Pues yo al inicio fiz ahí, fue a trabajar en un estudio, en part-time, que ainda tenía ahí dos, tres trabajos más al mismo tiempo, pero fue ahí a trabajar en un estudio. Y en el estudio, la zona donde yo estaba de morar en Canarias era mismo muy turística, era estilo Albufera. Zona ahí con solo resort y todo era muy turístico. Y entonces en el estudio era hacer de todo. Mismo como estabas a decir, era una escultura, era un logo de Manchester, porque tenía mucho inglés que venían a hacer ahí cosas de fútbol. Era un poco de todo así, no era diseños míos, nunca, era siempre cosas que encontrabas ahí en internet y por acá. También fue una parte de mi aprendizaje en que yo fiqué como, epa, no consigo hacer, tatuar bien un diseño que yo no hice el diseño antes. Es decir, cuando tú haces un tatuaje, haces las líneas de un stencil. Entonces, si tú sabes hacer línea, tú normalmente eres capaz de hacer un tatuaje. Pero yo por acá fiqué sin voluntad. Fiqué mismo sin voluntad de hacerlo y mi línea no ficaba bien. Y rápidamente fiqué como, epa, si fico aquí a trabajar en el estudio, sí que voy a tener más experiencia de hacer el tatuaje, pero no es la experiencia que estoy a procura. No estoy a procura de tener 400 tatuajes activos en un mes y medio porque estoy a hacer... No, porque no tengo voluntad de aprender a hacer una sombra o hacer una línea gorda. No tengo voluntad, no me interesa. Y cuando no me interesa, no da. Y entonces rápidamente empecé a hacer ahí en casa un estudio. Y entonces eran los amigos, y después eran los amigos de los amigos, y después eran los clientes de los amigos que era instructor de surf, que hablaron de, ahí está tatuador. Y fue así poco a poco. Pero ainda yo en Canarias estaba ahí a trabajar de diseño gráfico, no sé. Eran tantas cosas que yo en una semana por acá debía hacer dos, tres tatuajes, no mucho más. Y fue cuando venía a vivir aquí en Portugal que fue mismo mucho más rápido. Llegué aquí, estaba a hacer diseños, tenía los tatuajes y todo. Y la gente empezó, curto tu diseño. Sería un diseño fish para hacer tatuaje. Y yo, por acá tengo una máquina de tatuaje, si quieres. y empecé así. Y cuando vine mismo a instalarme aquí, ya venía de hacer un verano con gente de aquí que fiz unos tatuajes y después falaron y llegaron otras personas que venían de viaje y empezaron mi amigo que hizo tatuaje contigo, faló de tu trabajo y fue así boca a orella, fue poco a poco y al mismo tiempo el Instagram hizo un boom y ahí con el Instagram que creció mucho empezó a llegar mismo gente que venían a hacer ferias para hacer el tatuaje, no solo Que conocerme. legal! Que legal. Como Então, que você chegou em Portugal, Manon? O que que te levou a Portugal? O que que te levou ao Jesus? Porque ao Jesus, querendo ou não, é uma vila, é uma aldeia muito pequena, um lugar maravilhoso, extremamente energético, assim, um lugar muito lindo, mas é uma vilazinha pequena. Como que você foi parar em Algesur? pues yo demoré en Canarias 4 años en Tenerife. Y por acá para mí era mismo, pensaba que podría ficar mismo casa para vida, seguir viajando, pero ficar con una base en Canarias, porque bueno, entre el 25 grados en inviernos, siempre estás ahí a hacer surf en bikini, da voluntad de ficar. Caramba, não é Pero nada. por acá, cuando empecé a tener estudio privado, lo que aconteció es que muchas veces la gente no... Acho también yo no estaba pronta, era ainda nova y todo, pero en mi estilo no funcionaba.
era muy difícil de hacer diseños ahí fininhos o de hacer mandar. También yo era otra persona y creo que no era el timing para que funcione o el sitio. Y entonces fiqué ahí, apañé unas merdas de la vida y llegó una y esta fue de la última y dije, bueno, hasta ahí llegué. Curto mucho de Canarias, pero aquí no consigo hacer mi trabajo como curtiría hacer. Y bueno, tengo amigos y todo, pero al final la única cosa que faz que yo estoy a ficar aquí es mismo porque está a 25 grados y que puedo ir a surfar en bikini. Pero no es una razón suficiente para ficar. Acho que para mí no era suficiente. Ya no era suficiente y ya no veía la magia del sitio. Y para mí preciso ficar en un sitio donde solo pasear con el can, fico con magia, fico con un sitio. Ya no tenía. Entonces fiquei aí a trabalhar como maluca para dinheiro e apañei, eu tinha um pequeno carro, um Opel Corsa, tres portas. Fiz aí a cama e tudo. Tinha a cama, a tabla de surf, a cozinha, el dressing, tudo no pequeno carro. Y nada, apañé el barco y como mis pais viven ahí en Francia por Bretagne, que es costa atlántica, fiquei como, bueno, vou aí com el carro, era junho, início junho, eu, bueno, é verão, vou fazer aí la costa con el carro, quando preciso dormir en un camping, voy a dormir en un camping, cuando quiero dormir en carro, duermo en carro, cuando quiero dormir en una guest house, tal. Y voy a ver, por acá, como ya hablaba español, italiano, inglés, francés y catalán, era como, Portugal no conozco, pero ya sé que voy a conseguir, si preciso trabajar, ya voy a un restaurante o faz un tatuaje. Era como voy a ver lo que acontece, un poco a procura de un sitio donde ficar, pero sin saber si sur de España, si Portugal, si norte de España. Bueno, ya sé que de base más sur, porque si hace demasiado frío no da, pero era más como voy a ver, y si no hay nada si no fico con voluntad de ficar a un sitio, voy là hasta llegar a mis pais, hola, hola, y ya vuelto para Canarias, donde ya tenía una vida, ya podía encontrar un nuevo trabajo, ya conocía, pero precisaba mismo ir embora, precisaba ir embora. Y con Canarias llegas a Huelva, que es sur de España, y Uhum. entonces empecé a hacer ahí la costa. Y fue toda la gente ahí a hablarme, Sagres, Sagres, Sagres es muy lindo, Sagres es muy surf y todo. Y entonces, bueno, llegué a Sagres, fiqué ahí 3, 4 días. Y sí, pero ainda no. Era como, Sim e não. no, era un sí porque era muy parecido a lo que estaba a procura, surf, naturaleza y todo. Pero no sé si hay gente de Sagres que está a escuchar y no es nada una crítica, pero hay una diferencia grande entre Ajezur y Sagres. De Total. manera, de personas, de estilo de gente, de estilo de trabajo. No conozco muchos Sagres, pero por acá no he tenido esta ligación, esta energía creativa que aquí tengo en Ajezur. En Sagres es un poco más surf pro, surf show off, pero un poco más un surf así de visible, que aquí vas a encontrar un poco más gente que hace arte, gente que no hace surf también, gente que está más en medicina, en cosas de energías, en Sagres también, pero no ligué con Sagres. Y entonces nada, fue un día, el 12 de junio, entonces casi va a ser 3 años en poco de tiempo. Y fue apañar el carro, fue ahí a subir y volver, qué lindo, volver a una foto, amado, qué lindo, una foto. Y Nossa, pasé a Amado Jesús, maravilhosa essa praia. tan Eu amo a lindísimo, Praia do Amado. es lindísimo. Y por acá a Jesús es tan pequeñín que pasé a Jesús, fue a camino para el norte y fue, no sé, 3, 4 kilómetros después, fiqué lá, paré y yo, epa, preciso ir a ver el mar, volto atrás. Volté a hacer a Jesús, fue ahí a Morera para ver el mar y ahí fiqué como toda la merda que tenía encima fue embora, en plan, ¿qué estoy a hacer? Todo, pero tenía que salir y volté por a Jesús y fue como, tá bom, ¿ahora qué? Y conocí un rapaz que ahora me enamorado para 3 años, que fue mismo cruzar. Y fiqué aquí unos 3, 4 días solo a surfar y
fiquei aí en la zona de Algesur e subi hasta a Costa Caparica, porque eu pensava fazer a viagem, eu estava de viagem, eu estava para fazer a costa atlântica. Y bueno, llegué a Costa da Caparica, fiqué ahí 3, 4 días, lindísimo, tenía lo que estaba a procura, el surf, un poco de ciudad para tener trabajo con el tatuaje, porque el problema de Algesur es, ¿quién va a imaginar hacer tatuaje en Algesur? Es decir, tú miras a Algesur y dices, en Mas eu esta... acho que por isso que, de certa forma, é bom, né? Porque acho que até, assim, quem mora aqui em Portugal sabe, você tem concentração no Porto, você tem concentração em Lisboa, mas nos lugares mais afastados, aqui na Ericeira, aí no sul, né? Você tem lá embaixo em Sagres, em Portimão, tudo mais. Mas é legal exatamente isso, você tá num lugarzinho que é menor, porque a pessoa, o turista pode até nem saber, mas quando descobre que tem, ele Ah, fala, yo bom, perfeito. E para siempre quem tengo... vive aqui, a gente vai atrás até a pessoa, né? A gente pega o carro e fala, não, vou até atrás daquela pessoa fazer tatuagem. Sí, sí, yo tengo muchos clientes que están siempre a preguntar, pero ¿tú qué estás a hacer en Algesur? Estás a hacer tatuaje en un sitio donde no hay ni un cinema, una loja mayor de 3 metros, ¿sabes? Ya, pero no, primo, yo no É faço por tatuaje. isso que eu tô aqui. Es por eso que estoy aquí mismo. Y entonces fue esto, llegué a Costa Caparica y fiqué como, epa, no, el sur me está a llamar. Liguei a mi madre y digo, mira, Mai, acho que no voy a llegar tan cedo ahí en Francia. Opa, deu uma travadinha. Às vezes eu não sei se é para mim que trava ou se tá travando para todo mundo. Mas ela falou que a internet estava meio difícil. Então eu não sei, Manon. A internet tá ruim para vocês também, gente? A Manon travou ou é só para mim? Caiu mesmo. Então tá, deixa eu chamar ela aqui de novo. Yay. Acontece. Que legal. Ai, a Manon bem que podia ir para o Rio de vez em quando fazer umas tatus no Rio também. A Maíra aqui falando, a Maíra do Brasil, ela tá dizendo aqui que você devia ir para o Rio de Janeiro um dia visitar, fazer umas tatuagens lá. Por Você vai acá, adorar. Você vai por acá adorar. en Brasil vocês tienen unos tatuadores de líneas finas mismo alto nivel. Yo no sé Tem. por qué, llevo años y años los tatuadores que más culto de línea fina, mitad es de Brasil. Ahí mismo hay un nivel alto de trabajo É, a sexy. gente tem uma cultura muito boa de tatuagem no Sí. Brasil mesmo e tem muito, muito, muito tatuador. Dá para você encontrar todos os tipos diferentes, todas as técnicas e linha fina, dá para encontrar muita gente Mm, boa. el Mas mismo bom, a es. gente estava falando aqui de Aljazur, de você ter escolhido ficar aí. E como que foi então para você esse início com relação a trabalho? Depois que você conseguiu, bom, decidir, vou ficar aqui no sul, como que a coisa começou a virar dinheiro também para ti? Am, Primero, lo del Instagram fue, ahora va a ser un año, Ash, un poco más, fue en marzo, no, fue en febrero que llegué a 5.000, ahora son 64.000, entonces fue en un año 60.000, más o menos. Fue muy rápido, fue mismo muy, muy rápido. Y fue de hacer su diseño, por acaso. Gracias como la vida siempre pone cosas boas después de cosas mal. Fiquei doente. Fiquei de novo doente, eu tenho uma saúde um pouco... Por isso também que estou a demorar na zona de Jesus. Eu não posso estar a viver em Paris ou uma cidade grande porque rapidamente meu corpo não dá e fico doente. Então preciso mesmo ter um sítio onde posso ter calma e ter tempo para cuidar, porque senão não dá. E então, a chegar aqui, fiquei doente depois do primeiro verão. O primeiro verão foi mesmo trabalhos assim, de gente que já havia feito tatuagem, que trabalham aí y que me mandaban clientes, en plan, una persona que trabajaba en un restaurante con tatuajes míos en el brazo, te tatuaje, mira, ya demora aquí. Y fue así, fue gente hablando de mi trabajo, otras personas que estaban de ferias o a trabajar ahí en guest house, que hay muchos voluntarios o cosas Uhum. así. Y fue así el primer año. Pero al final del primer año, fiquei, primer verano, fiquei doente. Y entonces, durante el invierno, yo quería viajar y por acá fiquei como, no va a dar. El COP no da, então vou ficar em casinha e vou fazer desenhos. E comecei a fazer desenhos, a publicar só os desenhos. E aí foi quando começou a funcionar mais. E gente, epa, tu faz desenho customizado para tatuagem? Epa, eu curtiria ter aí para a minha história e eu sobre minha família.
Y en plan fue así empezar mismo a hacer diseños muy personalizados sobre la historia, con la energía de la persona, los elementos y todo. Y publicando esto, ahí fue creciendo, creciendo. Fue también así que mi estilo empezó a ser mismo este estilo, porque a hacer más y más ficas mismo con un estilo más, más presente. Y el Instagram al mismo tiempo que empezó ahí a hacer más. Los diseños customizados es una buena manera también de trabajar sin estar a hacer tatuaje todos los días, porque al final en tema de dinero es una compensación financiera bien y no es tan trabajo que hacer tatuaje y no es tan trabajo también que hacer que el material de tatuaje y todo es más caro, entonces hacer el diseño Sim. equilibra y era bueno porque yo estaba doente y no podía hacer tatuaje. Y fue así también que empezó a atraer más gente, porque la gente hacía el diseño conmigo y ficaban como, epa, tú eres la persona que conoces mejor el diseño y haces tatuaje, entonces yo quiero hacer también el tatuaje contigo, no solo el diseño. Y así que gente empezó a ir a viajar de Francia, de España, de Inglaterra, poco a poco, hasta que Que ahora legal. tengo gente que viene de Estados Unidos o gente que viene de Australia o cosas así, hasta Portugal, para hacer tatuaje, lo que es increíble. Bueno, ahora con Que el coronavirus legal. no, pero se não, Que se legal. não, Então, isso foi muito rápido. Então, assim, o seu, por exemplo, esse, você acompanhou assim esse processo que você ficou, porque é muito louco isso, porque realmente quando a gente passa algum momento muito profundo, alguma coisa muito linda vem com isso tudo. Não tem como não. Então, é muito legal isso. Durante esse processo que você estava doente, que você, né, acabou publicando as coisas e você viu um crescimento da expansão do seu nome, né, e do conhecimento da tua arte pelos outros. Isso foi em quanto tempo un que anno. você acha que isso aconteceu? Um ano? Agora vai Cara, era, sì, entre los 5.000 e os 60.000 é um ano. 5.000 e 60.000 foi em um ano. Caramba, que legal, Pues que linda yo fiz expansão. el giveaway de los 5.000 el 14 de febrero del año pasado. Y ahora estoy a 65.000, algo así. Entonces fue 60.000 en un año. Lo que no es, bueno, ahora ya puedo, no soy una celebridad, pero percibo la gente así, actriz o que faz música que van fugiendo. Es que cuando el log así tan, tú no tienes tiempo de asimilar que vas a tener de un mensaje, tienes 30 mensajes por día, y como, epa, hola, gente, obrigado, pero, calma. Como, Que estou a legal. fazer, pero estou também, estou a aprender, estou a fazer, aprender o que quero fazer, como quero fazer a minha arte, e é como logo tanto, eu preciso estar mismo en Jesús para tener la calma de asimilar y hacer las cosas bien, porque si no, Total. acho que si acontece esto cuando tú estás ahí en un estudio como París y que luego sube tanto, tú ficas con tanto trabajo que siempre vas a decir sí, 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 porque estás agradecida, como estás llegando, la gente curte, entonces tú quieres hacer lo mejor posible y siempre Sim, ir a frente. Y esto, yo sé que si haces esto, fico durante 9, entonces yo fico como, total. Não, isso que você falou é muito legal. E até porque agora a sua agenda deve estar cheia. Você não trabalha só em Portugal, né? Você tem ido muito para a Indonésia também, né? Fazer outros lugares que você acaba atendendo também. A sua agenda, como que você organiza a sua agenda entre os tempos para Manon e os tempos para o surf, né? Assim, para fazer suas coisas e o tempo para tatuar. yo por acaso acho que justamente tener una vida así tan de viaje, yo no apaño, no voy a dar marcación para más de 3 meses. No quiero. También porque mi trabajo es muy ligado a yo. Es muy ligado a mi evolución personal, es muy ligado a lo que estoy a estudiar para mí y en general, que estoy mucho a estudiar también femenino sagrado, cosas de luas, reiki, cosas de energías, simbólicas. Entonces, todo esto es muy, muy, muy ligado a mi trabajo. Entonces, en día a día, por acá, no hay un día que no estoy a trabajar. Si queremos mismo poner un nombre sobre trabajo y tiempo libre, no hay ni un día que no estoy a trabajar. Y acho que las últimas ferias, ni el coronavirus me dejó ferias. Porque ainda con el coronavirus fiqué a trabajar. Entonces, ni hasta el viaje en Indonesia no era ferias, era 3 semanas de trabajo y 6 días, 3 días a inicio y 4 días a final,
para descansar, pero no era feria. Também porque é parte de minha paixão, então um dia sem fazer um desenho, um dia sem ler a história de um cliente, para mim é como, não é que não fiz nada, mas é como, epa, falta uma coisinha para ficar contente. E é meu trabalho que me dá isto. Depois, pues, como não faz marcação para um ano, apanho mesmo, vou assim, 3 meses, 4 meses. Quando vou aí de guest, es que já vou fazer marcação para 6 meses, porque como tenho que fazer todos os desenhos e que sempre personalizar, preciso de tempo para preparar os desenhos do guest e, ao mesmo tempo, estou a fazer ainda os tatuagens e as marcações que tenho. Então, se tenho mais tempo, posso preparar com mais calma e tudo. Pero se não, vai ser sempre assim, em espanhol, corto prazo. Pero para yo no estoy capaz con compromiso, entonces no quiero decir a una persona sí o sí en un año voy a estar capaz de trabajar en tu proyecto, perceber tu proyecto, tener la energía para tu proyecto, porque también una persona en un año muda, en un día muda. Y entonces para mí también lo de tatuaje es una cosa para toda la vida, pero es sobre una etapa de tu vida ahora. Y hay personas que puede ser un tatuaje que representa una etapa de la vida que puede ser posible de hacer en un año, pero hay otras personas que no, es un aprendizaje de ahora que precisan super ahora y no en 6 meses. Entonces, si yo puedo ahora, es bueno, porque el proyecto está feito para yo trabajar, estoy con mi propia energía disponible ahora para perceber el proyecto de esta persona. Entonces, en este momento, en 2 semanas, en un mes, ainda esta ligação vai estar aqui. Pero em 6 meses eu não sou. Não sei Sim. que. Não, e é muito legal isso que você está falando, porque você trata a tatuagem como um ritual, né? Como um Total. ritual não só para o cliente, como para você também, né? E seu processo de amadurecimento é muito importante na sua arte, né? É uma coisa super delicada, é uma coisa que traz várias simbologias, e é importante você ter esse conhecimento dessa simbologia, por isso que é importante mergulhar mesmo nos processos, né? Que Não, e você está. é mesmo. Tu vas a ficar horas a tatuar uma pessoa, fazendo um desenho e tudo. Depende muito de como eu estou. E também, como tenho aí uma saúde um pouco frágil, não curto nada ter que ligar e dizer: mira, tenho que mudar a marcação porque estou doente e tal, quando a primeira é a espera. Não dá. E então é por isso. Me permite também de adaptar a dia. Então, eu sei que se próxima semana tenho X tatuagem e X desenhos que fazer, então vou fazer o quê? Tal dia, condição de ser boa, vai ser dia off. E assim, organizo mesmo. Por isso que posso estar a fazer tatuagem um domingo, ou segunda, e como é estúdio privado, eu vou meter marcação quando eu sinto também que vou estar com mais forma, ou mais energia para fazer tatuagem, mais sociável também para falar, porque há momentos que não tenho nenhuma vontade de ficar com o cliente. Então, é mesmo. Intento de fazer que sinto como eu estou para adaptar meu trabalho de maneira que quando estou a fazer tatuagem ou algo assim, estou mesmo presente, estou mesmo neste projeto, estou capaz de perceber e tudo este projeto a este momento para dar o melhor possível e não só Legal. como é dinheiro estou a fazer e tá bom e eu sei fazer, não. Mas Não é isso dá para ver bem na tua arte, assim, isso é muito visível que você não faz, que você faz com amor mesmo. O seu traço, os seus desenhos têm uma coisa super feminina, doce, assim, no trabalho que você faz. Você tem uma procura maior por mulheres no seu trabalho ou não? Tem muitos homens também que te procuram? agora é 98% ou 99% mulher, por acaso. Pero nunca pensei. Nunca pensei que ia fazer flores, por exemplo. Eu, más nova, era mesmo sempre com os rapazes, sempre a brincar com os rapazes. Amigas, rapariga, uma, duas máximo, pero sempre aí a brincar, fazer skate, surf, a construir cabanas. Era rapaz. E por acaso acho que foi mesmo meu trabalho pessoal sobre mim como mulher, aceitar ser mulher, viver sozinha, então uma mulher que vive sozinha, a viajar, tens toda uma reflexão de como ser forte, porque, bueno, tu chegas, rapariga pequenina, linda, nananã, logo é fácil
de ser atacada o tú tienes que Sim, tener ahí total. una fuerza personal, mental, para conseguir a ir para frente. Y también en el mundo del tatuaje, que es muy masculino de una manera, es un mundo muy marginalizado y ainda está a mudar, pero ainda esta noción que un tatuador es un hombre fuerte, que va a hacer líneas fuertes con música rock. Y tú llegas ahí, rapidinha, que escuchas mantra y haces líneas fininhas, não é, tens que saber mesmo um bocado tu que queres. E então, fazer este trabalho sobre eu foi interessar-me às mulheres. E como sempre curti de psicologia, de sociologia, pues fue ahí interesarme al sitio de la mujer en la sociedad y cómo el ciclo de la mujer, su cuerpo y cómo usar su cuerpo para evolucionar quando estás em forma, quando não estás em forma. E então, naturalmente, pesquisei muita informação para mim, fiz terapia sobre mim, e então, naturalmente, foi falar aí com as amigas e começar a fazer estas conversas um pouco psicológicas com a amiga, em plan, acho que podias mirar isto, tá? E então, naturalmente, chegou a meu trabalho. E também, lo de fazer desenho, sempre preciso uma história. Y fue así, empezar con raparigas, ay, yo curtiría una borboleta. Tá bom, por que queres una borboleta? ¿Qué significa esto? Y entonces, naturalmente, llegó a perceber lo que la persona está a procura con lo que yo aprendí para mí, porque cada tatuaje que yo tengo tiene significado. Entonces, yo llevo esto por eso. ¿Tú quieres esto? ¿Por qué? Y ahí entró mi informação pessoal para mim Sim, começou a suas chegar a meu buscas, né? trabalho e então esta vontade também como curto não é fácil, mas curto tanto ver o caminho com todas as merdas que fiz bem que então claro eu vou tentar de fazer igual com outra pessoa em plan tú estás ahí y quieres esto y no te gusta, no curtes esto y tal, entonces, tin, tin, tin. Y esto, pues, naturalmente, bueno, yo faço muito con amigos también, rapaz, pero en general fica ahí a conversa, no llega al tatuaje. Pero con las raparigas llega hasta el tatuaje porque al final Que legal. consigo a poner ahí los elementos que toda la conversación, toda la evolución psicológica fica en el diseño y entonces la persona fica como, epa, quiero esto ahora aquí para recordar toda mi vida. E foi Que assim, legal. É uma foi... tatuagem mais profunda, né? Que faz uma conexão muito mais profunda. Isso é super bacana, é super importante. Ai, Manon, a gente está aqui chegando nos últimos minutos. Eu quero te agradecer imenso, avisar todo mundo que o material vai estar no YouTube e em podcast. Então, se você só assistiu o finalzinho, tá ali no IGTV, mas depois a gente vai mandar para o YouTube e para o podcast e vocês conseguem assistir tudo. Então, agradecer muito, Manon. Obrigadíssima. Daqui a pouco eu vou te visitar em Angezu, conhecer de perto, que eu gosto pouco. E convidar as pessoas que não conhecem ainda o teu trabalho, mergulhar ainda mais aí na tua história, porque é muito legal. Obrigada. Obrigada muitíssimo por pensar em mim, por contactar-me e tudo. Foi muito agradável de falar contigo e curto muito de todas as entrevistas que estás a fazer. Que estava a Joana ontem, que é também aí de Sagres, então é engraçado. Foram as raparigas do Sul estes dias. E nada, A obrigada. Joana ontem não pôde vir, mas não teve problema. Eu acabei fazendo ontem, foi divertido. Ela acabou não podendo vir. Pues será para a próxima, mira, falhou. Mas é isso. Mas obrigada de qualquer jeito. Amanhã a gente tem aqui, você vai gostar muito, as Mulheres de Raiz, elas fazem um trabalho de sagrado feminino, um trabalho super bonito. Então vai ser bem bacana também. Então convido todo mundo. E semana que vem é a última semana do nosso festival. Então a gente já está chegando na reta final. Já seguro que tens muito projeto para verão. Yes, com certeza. Obrigada, Manon. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.